Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o nosso Ibovespa renovou sua máxima histórica, acima dos 137 mil pontos. Atingiu essa marca na quarta-feira. Mas mesmo assim o nosso Ibovespa ele ainda está distante da máxima em dólar. O Ibovespa registrou a marca aí de valor de 25 bilhões de dólares. O seu recorde histórico foi de 42 bilhões de dólares em 2011. E isso acaba atraindo investidor estrangeiro com uma bolsa mais barata em dólar. Além disso, o otimismo em relação às economias internacionais e a queda de juros nas principais acabam atraindo ainda mais o capital estrangeiro. Começando falando dos Estados Unidos, a ata da última reunião do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mostrou que por lá eles estão satisfeitos com o ritmo de queda da inflação. Além disso, na sexta-feira, nós tivemos o discurso de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, que reúne aí os principais banqueiros centrais do mundo. E ele afirmou que é hora dos Estados Unidos começar a cortar os juros. Isso fez aí com que alguns investidores mais otimistas chegassem a até cogitar um corte de 0,5 ponto percentual na reunião do FED que acontece agora no mês de setembro. Mas, por enquanto, a maioria dos investidores acredita que esse início do ciclo de corte de juros por lá vai começar com 0,25 ponto percentual. Também o Banco Central da Zona do Euro divulgou a ata da sua última reunião e foi discutido nessa última reunião a possibilidade de mais um corte de juros por lá, também na reunião do mês de setembro. Isso acabou animando o investidor. Mesmo com o CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro, vindo aí ligeiramente acima do esperado, registrando alta de 2,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Aqui no Brasil, o dólar oscilou bastante ao longo dessa semana, mas fechou em leve alta de 0,28%, cotado aos R$ 5,48. Já no mercado das commodities, elas fecharam praticamente estável essa semana. O minério de ferro teve uma leve alta de 0,25% e encerra a tonelada cotado aos $98,05. Já o barril de petróleo teve uma ligeira queda de 0,83%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $79,02. Nós tivemos também decisão de juros do Banco Central da China, que decidiu manter estáveis as suas taxas de juros para os empréstimos de 1 e 5 anos. Já aqui no Brasil, a expectativa é diferente. As falas de Gabriel Galípolo, que é cotado para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, reforçando mais uma vez a possibilidade de uma alta de juros aqui no Brasil, caso as expectativas de inflação se mantenham desancoradas, fez com que o mercado começasse a precificar uma nova alta da nossa taxa Selic aqui em setembro. Isso foi refletido aí principalmente nos juros futuros, que subiram bastante na semana passada e se manteram praticamente estáveis essa semana, com o DI para janeiro de 25 registrando aí uma leve oscilação negativa de 0,03 pontos percentuais, mas segue cotado aí a 10,81%. Mesmo assim, a nossa renda fixa acabou tendo um bom desempenho. O IMA geral, que mede a carteira geral de títulos públicos, teve uma leve alta de 0,07 pontos percentuais e acumula uma alta de 1,06% esse mês. Enquanto isso, os pré-fixados tiveram uma alta de 0,22 pontos percentuais e acumula uma alta de 1,21% esse mês. Esse bom desempenho da nossa renda fixa é explicado principalmente devido a uma melhora do nosso cenário fiscal. A arrecadação de julho do governo federal bateu o recorde da série histórica desde 1995, com uma arrecadação de 231 bilhões de reais só no mês de julho. Mesmo com os alertas do TCU em relação ao orçamento de 2025, o TCU ressaltou aí que existe duplo risco no orçamento de 2025, onde há receitas superestimadas e despesas subestimadas, principalmente em relação à Previdência, onde as despesas podem vir aí acima daquilo que é esperado. Nós tivemos também a aprovação pelo Senado do projeto da desoneração da folha de pagamento.
em 2024 segue essa desoneração e a partir de 2025 vai haver aí uma reoneração gradual da folha até o ano de 2027, onde a contribuição previdenciária das empresas volta aí a ser de 20%. Uma outra notícia que nós tivemos em relação à arrecadação federal foi o excessivo número das chamadas bets. A Fazenda recebeu aí mais de 100 pedidos de registros de novas bets, que são essas empresas de apostas esportivas eletrônicas. Caso todas essas empresas sejam aprovadas, a expectativa é de arrecadação de 3,1 bilhões de reais. Mas lembrando aí que os últimos balanços dessas empresas de apostas mostram aí uma perda de 99% do valor apostado nesse tipo de aposta eletrônica. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou mais uma vez que caso todas as medidas compensatórias em relação à desoneração da folha não sejam o suficiente para fazer frente a essa renúncia de receita, pode haver aí aumento de impostos, principalmente os impostos sobre os juros sobre capital próprio e aumento da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. E falando sobre impostos altos, cálculos do Ministério da Fazenda estimam que o imposto sobre o consumo no Brasil, o chamado IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, ele pode ser de 27,97%, o que faria com que o Brasil teria aí o maior imposto desse tipo no mundo. Nós tivemos ainda uma reunião entre membros dos 3 poderes aqui do Brasil, Legislativo, Judiciário e Executivo, devido ao impasse criado aí na semana passada em relação às emendas parlamentares, as chamadas emendas PIX, o antigo orçamento secreto. Esse jantar que ocorreu aí, reunindo aí membros dos 3 poderes, visou aí, chegar a um acordo em relação a essas emendas e visar dar mais transparência a elas. Logo depois disso, algumas matérias aí que diziam respeito principalmente à limitação dos poderes das decisões judiciais que tramitavam aí no Congresso Nacional acabaram sendo travadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E a expectativa é que esse acordo aí entre os 3 poderes possa destravar principalmente a pauta econômica, principalmente em relação à reforma tributária. A melhor expectativa em relação aí às economias internacionais e com a expectativa do início do ciclo do corte de juros lá nos Estados Unidos e mais um corte de juros na Europa. Além disso, o fato da inflação do Japão ter vindo aí abaixo daquilo que era esperado, fazendo com que talvez o Japão não precise ter uma nova alta de juros, acabou aí impulsionando as bolsas internacionais, que fecharam essa semana em alta. Lá em Nova York, o S&P 500 encerra em alta de 1,39%, a Nasdaq em alta de 1,29% e o Dow Jones em alta de 1,24%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 1,31%. Falando agora do discurso do nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no simpósio de Jackson Hole, ele adotou um tom mais ameno do que o de Gabriel Galípolo, apesar de reforçar que todas as opções estão na mesa e que, caso seja preciso, o Banco Central não vai hesitar em subir novamente a taxa de juros. Roberto Campos Neto ressaltou que isso ainda é preciso verificar os dados e principalmente as expectativas de inflação e que ainda não existe nenhuma decisão tomada pelo Banco Central, de que ele vai ainda analisar todos os dados econômicos para só assim decidir o que vai ser melhor para a taxa de juros aqui no Brasil, a fim de manter ancorada as expectativas de inflação em torno do centro da nossa meta, que é de 3%. Para a semana que vem, nós temos dados da inflação dos Estados Unidos, principalmente o PCA, que é a inflação de consumo, que é a que o FED usa para balizar aí a sua taxa de juros e vai ajudar aí a calibrar as apostas sobre qual vai ser o corte de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também saem 2 importantes índices de inflação, o IPCA 15, prévia da inflação oficial, e o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Nós temos também o dado de desemprego, com o número de vagas criadas com carteira assinada aqui no Brasil e a nossa taxa de desemprego. Muito obrigado e até a próxima semana.